Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 13. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ou segundo a carne, como está na outra versão. Ainda que tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, ou eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receber em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Amém? Pai, mais uma vez, oramos a Ti. Agora no momento, Senhor, que estaremos ouvindo a Tua palavra, Pai, que o Teu Espírito esteja na direção, na condução de todas as coisas, Senhor, que Ele fale aos nossos corações, que Ele mude, Senhor, a nossa mente, Senhor, que Ele mude o nosso coração, a nossa vida, as nossas atitudes, Senhor, a nossa motivação, em nome de Jesus. Amém, Pai. Pode se assentar. Eu já preguei uma vez aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e só para explicar mais ou menos rapidamente o contexto, a segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta bastante pessoal, que você vê Paulo abrindo muito o coração dele, e às vezes a gente até olha assim e fala, pô, mas como ele é soberbo, se orgulhando, exaltando a si mesmo. Mas na verdade é que Paulo aqui ele está se defendendo dos ataques de falsos apóstolos que estavam entrando na igreja de Coríntios. E como a igreja de Coríntios foi uma igreja fundada por Paulo, esses falsos apóstolos que estavam querendo penetrar ali, que queriam entrar na igreja de Coríntios, para poder entrar, eles tinham que atacar a reputação de Paulo e dos seus companheiros de ministério. Então eles estavam atacando a motivação de Paulo, eles atacavam a mensagem de Paulo, o caráter de Paulo. Eles estavam tentando desconstruir tudo aquilo que Paulo tinha construído na igreja, a fim de poder entrar e influenciar aquela igreja. Então, a grande parte da segunda carta de Paulo aos Coríntios é Paulo mostrando à igreja de Coríntios qual era a sua motivação,
por que ele fazia o que fazia, por que ele agia do modo que ele agia, o que ele sofreu, o que ele passou. E aqui, então ele vem praticamente até o capítulo 7, mostrando a sua motivação, o seu caráter, não só dele, mas daqueles que estavam com ele, para se defender dos falsos apóstolos. E a partir eu li do 13, mas no versículo 10, Paulo fala assim, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E aí no 11 ele fala, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, ou seja, uma vez que nós sabemos que um dia nós vamos estar no tribunal, e que nós vamos prestar contas do que nós fazemos com a nossa vida para Deus, é por causa do temor, é por causa desse temor que nós temos, é por causa dessa prestação de conta que todos nós vamos ter que prestar ali com Deus, é que nós fazemos o que fazemos. Então, a primeira motivação, o que impulsionava o ministério de Paulo, assim, e dos seus companheiros, era o quê? Primeiro, o temor a Deus. O temor de que um dia vai prestar conta do que ele está fazendo com o corpo dele. E aí, ele vem discorrendo ali no versículo 11, e ele fala que ele não está recomendando eles de novo para eles, né? Mas que ele está dando motivo para a igreja, o que ele quer apresentar, um motivo para que a igreja de Coríntios possa se proteger e enfrentar aqueles falsos apóstolos. E aqui no versículo 13 que nós lemos, ele fala, assim enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Então esses falsos apóstolos, eles estavam o quê? Chamando Paulo de louco. Tinham falado que Paulo perdeu o juízo. E para Paulo é normal, ele já foi chamado de louco um monte de vezes. Ele não era, tudo bem, a carta aos Coríntios, ele não era corintiano, né? Mas ele foi chamado de louco. E uma vez ele pregando ali, falando para o rei Agripa ali, né? Festo interrompe e fala, Paulo, você está louco, as muitas letras te fazem delirar. E Paulo, mesmo aos Coríntios, na primeira carta, ele fala que a mensagem da cruz, ela é o quê? Escândalo para os judeus e ela é loucura para os gentios. E ele fala também que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para enganar, para confundir os que são sábios. Então, a mensagem da cruz, ela é loucura mesmo. Então Paulo ele vem se defendendo. E aí, a segunda, e é o ponto hoje da mensagem que eu quero trazer, o segundo ponto que motiva Paulo e seus companheiros, e ele está ali no versículo 14, que ele diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange. Quando ele fala aqui o amor de Cristo, é lógico, ele não está falando do amor dele por Cristo. É lógico que isso está implícito. Mas ele está falando do amor que Cristo tem por ele. E mais, para ser mais assim direto, o que ele está falando especificamente é do sacrifício de Jesus na cruz. Então, quando ele vê esse amor de Cristo entregando a vida dele, se sacrificando por Paulo, se sacrificando por nós, quando ele olha para isso, ele fica constrangido,
É esse amor, é a morte de Jesus na cruz. É o amor de Cristo por nós. E eu não estou aqui hoje, irmão, para inventar a roda, tá bom? Tipo, trazer uma mensagem nova e falar um negócio novo. Eu estou aqui para falar de algo simples, mas que é o Evangelho. E portanto o Evangelho, ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Então talvez a mensagem você já tenha escutado, com certeza já escutou, já ouviu até de uma maneira melhor, por outra pessoa, uma pessoa que saiba falar melhor do que eu. Mas aqui nós estamos, e essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer hoje. E é sobre o amor de Cristo. Então, algumas coisas sobre o amor de Cristo. O amor de Cristo diz respeito ao amor de Cristo por nós. Isto é, seu sacrifício por nós na cruz. John Stott, que é um teólogo, ele diz assim, se estamos procurando uma definição de amor, não devemos ir ao dicionário, mas ao Calvário. Se você quer saber o que é amor, não olhe para o dicionário, mas olhe para a cruz. Olhe para Jesus. Ali está o verdadeiro amor, puro. Não é um falso amor. E ele também diz o seguinte: o valor de um dom de amor é medido tanto pelo que custa a quem dá, como pelo grau de merecimento de quem recebe. Então o valor do amor não é assim, é quanto custou para quem deu e quanto a pessoa que recebeu merece aquele amor. Então quanto mais custar e quanto menos a gente merecer, maior este amor. E quanto custa? Eu vou ler bastante texto aqui, irmãos, não precisa ficar abrindo, mas está aqui. E quanto custou? 1 Coríntios 6:20 diz: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Primeira carta de Pedro 1, do 18 ao 20 diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então o preço do amor foi um preço de sangue. Custou a vida do Filho de Deus. Foi isso, é alto preço, foi isso que custou esse amor. Deus teve que se revelar, se manifestar no seu Filho e morrer na cruz por nós. Nós fomos comprados com preço de sangue. Sangue, irmãos. Foi isso que custou. E agora vamos ver. E será que nós merecíamos? Romanos 3:10, dos 10 ao 18 diz: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Essa é a situação, é o quadro do homem sem Cristo. Uma pessoa que não busca a Deus, que não teme a Deus, que não ama a Deus, mas que só tem maldade no seu coração.
E esse era o nosso quadro. Em Romanos, Paulo diz que nós éramos pecadores. Por quê? Porque nós não atingimos o alvo. Por isso nós carecemos da glória de Deus. Em Romanos, Paulo também diz que nós éramos ímpios, porque não demos a glória devida ao seu nome e não havia temor de Deus diante de nossos olhos. Nós éramos o quê? Inimigos de Deus, pois nos rebelamos contra a sua autoridade e recusamos o seu amor e desafiamos a sua lei. E nós éramos fracos, porque não tínhamos poder para salvar-nos, éramos impotentes. Então esse é o nosso quadro: pecadores, ímpios, inimigos de Deus e fracos. Mas em Romanos 5, do 7 ao 8, Paulo diz assim: dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Deus nos amou ainda quando éramos pecadores, quando éramos inimigos de Deus, quando éramos ímpios, quando não tínhamos condição de salvar a nós mesmos. Deus tomou a iniciativa e Ele nos amou e mandou seu Filho para morrer em nosso lugar. Portanto, é somente quando entendemos o amor de Cristo que descobrimos o quanto nós temos valor. Você sabia que você sabia que a cruz, ela é engraçada, porque você olha para o amor de Cristo na cruz e você vê assim. Engraçada no bom sentido, irmãos, né? Mas assim, é interessante, porque você olha para a cruz e você fala assim: eu não sou nada, eu sou um pecador, eu sou inimigo, no meu coração há maldade, eu sou uma coisa ruim, porque precisou Deus mandar seu Filho para morrer no meu lugar. Então você olha para lá e fala assim: como eu sou ruim, como eu sou pecador, como eu sou ímpio. Mas você olha para a cruz e você vê o seu valor também, porque você olha e você fala que Deus, o Filho de Deus, morreu no seu lugar. Você foi comprado por preço de sangue. Então, irmão, você tem valor para Deus. Não valor em si mesmo, mas o valor que Deus demonstrou por você, entregando o Filho dele para morrer no seu lugar. Não tem amor maior do que este, irmão. Não tem maior amor do que este. Então quando você estiver para baixo, sabe assim, ai, não sei o que, lembre-se que você é amado por Deus. Lembre-se que você tem valor, que Deus te ama. E nós precisamos compreender isso. Em Efésios 3, 14 e 19, Paulo diz assim, do 14 ao 19: por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Primeiro, esse amor, ele é incompreensível. Ele excede o nosso entendimento. Ninguém um dia vai chegar assim: agora sim, pronto, eu entendi todo o amor de Cristo. Ninguém.
todo o amor de Deus, porque ele ultrapassa, ele excede todo entendimento. E segundo, para nós compreendermos esse amor, nós precisamos estar juntos, arraigados e alicerçados em amor. É isso que Paulo está falando aqui aos Efésios. É que juntos, vocês como igreja, nós como igreja, como corpo, como família de Cristo, alicerçados e arraigados em amor, vocês possam juntos compreender qual é a altura, o comprimento, a profundidade do amor de Cristo. Nós não vamos compreender esse amor sozinho. Nós só compreendemos esse amor como corpo, como família. E quanto mais estivermos amando uns aos outros, mais nós vamos compreendendo o amor de Cristo. Então você quer compreender mais o amor de Cristo, você vai amando mais o seu irmão, vai amando mais a igreja, vai amando mais o seu próximo, vai amando mais o corpo de Cristo, a família de Deus. Se una, vamos nos unir, vamos nos juntar, estar arraigados em amor, para que juntos nós possamos, como um só corpo, compreender o amor de Cristo. Amém? E Romanos diz, para acabar o amor aqui, sobre o amor, Romanos 8, 35 e 39 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar desse amor. Então, irmãos, eu não sei se você já compreendeu, se você já entendeu e já parou para pensar nesse amor. Porque no versículo 14, Paulo diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange. E constrangimento aqui não está se referindo à vergonha, ou você ficar sem jeito. Ele fala, tem outras variações da palavra, e outras versões, que é: pois o amor de Cristo nos impulsiona, pois o amor de Cristo nos controla, pois o amor de Cristo nos incentiva a avançar, pois o amor de Cristo nos domina inteiramente, o amor de Cristo nos prende. Paulo está dizendo o seguinte: eu não tenho para onde ir, é tanto amor para onde que eu vou, para onde que eu olho, é tanto amor, é tão grande esse amor de Cristo, que eu não tenho outra coisa a fazer a não ser entregar a minha vida para Ele e viver para Ele. É isso que ele fala quando ele está constrangido pelo amor de Cristo. Ele não pode mais viver da maneira que ele vivia. Ele vivia como um louco, perseguindo a igreja, assinando carta para que os cristãos morressem. Sentença ele assinava, ele perseguia, mas um dia, a caminho de Damasco, ele teve encontro com Jesus. E aí ele conheceu aquele amor, e ali ele largou tudo, ele largou seu status social, a sua posição, tudo que ele tinha, para agora viver para Cristo e alcançar Ele. Você já foi constrangido pelo amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos domina, nos prende. Qual que é a nossa motivação de vida, irmãos?
Porque se Paulo compreendeu, e ele entendeu, e ele largou tudo para viver para Cristo. Quando nós compreendemos o amor de Cristo, nós também temos que ser agir da mesma maneira. Paulo deixou seu status, sua posição social, ele abriu mão de ter uma família, ele passou tribulações, passou perseguições, e por fim ele morreu decapitado, porque ele foi constrangido pelo amor de Cristo, porque ele foi dominado, controlado pelo amor de Cristo. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E ele morreu para aqueles que vivem. Você morreu com Cristo? Amém? Você ressuscitou com Ele? Você está vivo para uma nova vida? Então você não vive mais para si mesmo, mas você vive para aquele que por você morreu e ressuscitou. A sua vida não pertence mais a você. É como Paulo diz aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando nós conhecemos esse amor, irmãos, a gente vê o quanto nós fomos amados por Cristo, o quanto Cristo nos amou. A gente sai do palco, irmãos. A nossa vida, não é mais a nossa prioridade, as nossas coisas, o nosso próprio bem-estar. Nós começamos agora a viver para Cristo e para o próximo, e não mais para si mesmo. É óbvio, irmãos, que nós temos que ter amor próprio, mas esse amor próprio nós já encontramos em Jesus. Você foi comprado com preço de sangue. O Filho de Deus morreu no seu lugar. Você tem valor. Mas muita gente pega, por exemplo, aquele texto que fala assim, Jesus, os 2 mandamentos: ama o teu Deus com toda a sua força, todo o seu entendimento, seu coração, e o próximo como a ti mesmo. E tem gente que divide aquele texto em 3 mandamentos: amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. E não é isso que o texto está falando. O texto está partindo de um pressuposto que todo mundo já ama a si mesmo, que o homem, quando nasce, ele já nasce pensando em si mesmo, se amando, buscando os seus próprios prazeres, sendo egoísta. É só você ver uma criança. A gente não ensina nada para o Gabriel, a gente não ensina nada para a criança. Mas dele pequenininho, o negócio já é meu, não é meu. E tem que dizer, compartilha, dá empresta para o seu amiguinho. Até a gente fica feliz quando a gente chega do trabalho e a Lori fala assim: Mer, hoje o Gabriel foi na escola e ele deu o lanche dele pro colega da escola. Eu falei: amém, glória a Deus, é isso aí. Mas é difícil, irmão. Ele quer, e a gente, por natureza, a gente ama nós mesmos, a si mesmo. A gente quer buscar os nossos próprios prazeres, as nossas vontades.
E quando Jesus fala do mandamento, ele já está partindo disso. De que todo mundo ama, todo mundo sabe como quer ser amado, todo mundo sabe como quer ser tratado, como quer que o outro trate você. Você não sabe como você quer que o outro te trate? Você não sabe como você quer ser tratado pelas pessoas? Então, é isso. Você já sabe o que é bom para você. Então, você sabe o que é bom para você, então faça isso pelo outro. Ame a outra pessoa do mesmo jeito. Porque Paulo fala também aos Efésios que ninguém odiou a própria carne, ninguém faz mal para si mesmo. Todo mundo se ama. Então, se você se ama, ama o próximo como você ama a si mesmo. E quando eu percebo o quanto eu sou amado por Cristo e que nada pode me separar do seu amor, é que eu estou livre para viver para Ele e para o próximo. Lutero diz assim que pecador é o ser curvado em direção de si mesmo. Paulo fala a Timóteo que um dos sinais dos últimos dias é que os homens serão amantes de si mesmos. Ele fala para Timóteo: Timóteo, os últimos dias serão terríveis, pois os homens serão amantes de si mesmos. E é só você ver. Todo mundo pensando só no seu umbigo. Todo mundo pensando em si mesmo e ninguém pensa no próximo. Quem morreu e ressuscitou não vive mais para agradar a si mesmo. Você está vivo? Você está vivo aqui hoje, irmão? Amém. Agora você está vivo em Cristo? Para quem que você vive? Você vive para agradar a quem, irmãos? Nós vivemos para agradar a quem? Para quem é a nossa vida? Qual é a nossa motivação? O que nos controla? O que nos domina? De modo, versículo 16, de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ou consideramos segundo a carne, ou do ponto de vista terreno. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Tem outra versão que fala que é nova criatura, mas na verdade no original o sentido é nova criação mesmo. Ser nova criatura faz parte, mas é nova criação. Coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, diante dessa vida agora, Jesus morreu por mim. E eu compreendi esse amor. E eu não vivo mais para mim mesmo. De modo que de agora em diante, a ninguém mais eu considero do ponto de vista humano. A ninguém mais eu olho do ponto de vista terreno, da carne. E ele fala, ainda que tenhamos considerado Cristo dessa forma, não há registro e não há evidência de que Paulo encontrou com Jesus enquanto Jesus estava na terra, no seu ministério. Mas aqui o que ele está falando, que ele, Paulo, ele considerava Cristo, ele via Jesus do ponto de vista humano, terreno. Ele não o via como Cristo, não o via como Senhor, não o via e não honrava Jesus como Filho de Deus. Ele via pelo olho natural e por isso ele perseguia Jesus. E ele fala que a ninguém mais eu vou olhar do ponto de vista humano, terreno. Não vou olhar mais ninguém com os olhos naturais.
Porque agora eu sou uma nova criação, eu sou uma nova criatura. Eu enxergo, Deus mudou a minha maneira, a minha perspectiva de enxergar as pessoas, de enxergar a mim mesmo, de enxergar a Deus e de enxergar o outro, o próximo. E eu olho o próximo agora com os olhos espirituais. Deus abriu a minha mente porque eu sei que Cristo morreu por todos. Cristo morreu por todos. Então todas as pessoas têm valor para Ele. Isso significa que eu não olho mais a pessoa pela classe social dela. Eu não olho mais a pessoa pela sua aparência, pela sua posição, pelo seu dinheiro, ou em busca de interesse próprio. Eu olho para o próximo agora com os olhos de Deus, com os olhos espirituais, sabendo que é uma pessoa que foi amada por Cristo. Eu não enxergo mais ninguém do ponto de vista humano. Eu sou uma nova criação. Eu não julgo mais as pessoas só por aquilo que elas fazem. Mas eu entendo que aquela pessoa, ela foi amada e que ela precisa se encontrar com Deus. Lá em Mateus capítulo 16, Jesus pergunta para os seus discípulos assim, fala: quem os homens aí dizem que eu sou? Quem os outros dizem que eu sou? Aí os discípulos respondem: uns falam que você é João Batista, outros falam que você é Elias, outros falam que você é Jeremias. Eles estavam vendo a Jesus pela aparência, por aquilo que Jesus fazia, porque ele via que Jesus ensinava, Jesus fazia milagre. Então com certeza esse aí é um profeta, seja uma pregação dele, os sinais que ele faz é Elias. Isso aí, Jesus é Elias, é João Batista, é Jeremias. Porque as pessoas viam o que Jesus estava fazendo. E aí Jesus pergunta: e vocês, quem diz que eu sou? E aí Pedro fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Porque Deus, e ele fala, e Jesus fala para Pedro: bendito és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Porque Deus revelou quem Jesus era, a sua identidade, e não aquilo que ele estava fazendo. Não só os sinais que ele estava fazendo ali, né, os milagres, a sua pregação, mas Deus revelou a identidade dele: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Deus revelou para Pedro que uma visão espiritual de quem Cristo era, de quem Jesus era, e não só segundo a carne. Não foi a carne e não foi o sangue que te revelou isso. Então, meus irmãos, você deve olhar para o seu irmão que está do seu lado de uma maneira diferente. O amor de Cristo muda a nossa perspectiva das pessoas. Quer ver? Aqui para nós homens, maridos. Quem é marido aqui? Quem é? Casado. Paulo fala o seguinte: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. As irmãs ficam assim, né? As mulheres às vezes ficam assim, né? Mas a Bíblia fala que nós temos que nos sujeitar aos nossos maridos. Eu não, quem sou eu para me sujeitar? Que coisa difícil. Irmão, irmãs, é melhor, eu acho que é melhor se sujeitar ao marido do que amar a esposa com o amor de Cristo. Não, é muito mais difícil, irmão. A gente está falando aqui do amor aqui, o que Jesus fez, ele se entregou, ele morreu, ele se doou, ele abriu mão dele, e é esse amor que nós temos que amar a nossa esposa.
Hã? Agora, assim, ó, o amor de Cristo não nos constrange. A gente está falando aqui, né? Que quando a gente vê o amor de Cristo o quê? Ele nos impulsiona, ele muda, ele nos prende, ele nos domina, ele nos incentiva a avançar. Então, irmãos, maridos, ame a sua esposa com o amor de Cristo, como Jesus amou a igreja, que ela vai ser constrangida por esse amor. Amém? Amém. Você vai amar tanto, você vai se entregar, você vai se doar pela sua esposa, que ela vai falar, não tem jeito, eu tenho que amar esse homem. Eu tenho que... É tanto amor que esse homem demonstra por mim, que eu estou constrangido de tanto amor. Amém? Mas os nossos relacionamentos a partir da cruz tem que mudar. Não só com o marido e a esposa, mas com os filhos em casa, é na igreja, é no trabalho, é com o irmão, é com o próximo. A ninguém mais nós vemos do ponto de vista humano ou terreno. Nós somos nova criatura. A nossa perspectiva mudou, a nossa visão mudou. Então você não olha mais para sua esposa só como sua esposa. Porque antes de tudo, ela é filha de Deus. Ela foi comprada com o mesmo sangue que você foi comprado. E a esposa, vice-versa. O filho também. Isso é difícil, irmãos. Porque às vezes a gente confunde tudo e a gente esquece que a esposa também é filha de Deus, que o filho também é um filho de Deus, que é amado por Deus. E a gente já chega querendo destruir tudo, fazer tudo, e não pensa o quanto aquela pessoa foi amada por Deus, o quanto ela tem valor para Deus, o quanto ela é preciosa para Deus. E nós temos que olhar as pessoas por essa perspectiva, de modo que agora em diante ninguém mais consideramos o ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nós somos nova criatura. A nossa velha maneira de viver, os nossos costumes, os nossos vícios, tudo aquilo que a gente tinha, que a gente se entregava, o pecado, tudo isso mudou. Porque nós somos uma nova criação. Nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, nós morremos para o pecado. Por isso não devemos e não podemos mais viver pecando. Nós nascemos de novo. Correndo. E para finalizar, 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Primeiro, aqui, Deus, Ele é o autor da reconciliação. A reconciliação partiu de Deus. Foi iniciativa de Deus e não nossa. Ele que é o autor da reconciliação. Nós éramos tudo aquilo que eu falei no começo: pecadores, ímpios, só havia maldade, tudo isso. Estávamos afastados de Deus, não temíamos a Deus.
Mas mesmo assim Deus olha e fala assim: eu vou me reconciliar com os homens, eu vou tomar uma atitude. E Ele manda o Filho dele para morrer, para trazer a reconciliação. Então a reconciliação é iniciativa de Deus. Deus, Ele é o autor da reconciliação. Segundo, Cristo é o agente da reconciliação. Deus é o autor e é através de Cristo que Deus nos reconcilia com Ele. Foi em Cristo e por meio dele que Deus estava reconciliando consigo o mundo. Então, Deus é o autor da reconciliação, Cristo é o agente da reconciliação, e nós somos os embaixadores para levar a mensagem da reconciliação. É por nosso intermédio que Deus leva a mensagem da reconciliação. Deus tomou a iniciativa para reconciliar o mundo através do seu Filho, através de Cristo, e nos deu a mensagem da reconciliação, para que nós preguemos, para que a gente anuncie a mensagem da reconciliação. Deus tomou a iniciativa e fez a parte dele em busca da reconciliação. Porém é necessário que as pessoas reconciliem-se com Ele, aceitando sua reconciliação, crendo em Jesus como seu Senhor e Salvador. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Porque Deus, Ele tomou a iniciativa, mas é necessário que nós aceitemos também, que o homem aceite os termos desta reconciliação. Não há aqui uma questão de tipo: então já que Deus já reconciliou com ele o mundo, já que Jesus morreu por todo mundo, está todo mundo salvo, está todo mundo bem, está todo mundo... Não. Somente aqueles que aceitaram, que creram em Jesus, que aceitaram os termos da reconciliação de Deus, é que estão reconciliados com Ele. E, para concluir, Paulo deixa claro que ele e seus companheiros vivem para Deus e não em busca de interesse próprio. E não podia ser de outra maneira diante do amor de Cristo demonstrado na cruz. Quem nasceu de novo não vive mais para si mesmo, mas para Deus, pois é controlado pelo amor de Cristo. Um amor sacrificial, de entrega e de doação pelo próximo. Irmãos, eu sei que todos nós já sabemos e conhecemos em certa medida o amor de Cristo, porque é um amor que a cada dia ele vai, como Paulo diz, ele excede todo entendimento. Então, cada dia que passa, cada dia que estamos juntos, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo mais sobre esse amor, a gente vai entendendo mais, compreendendo mais esse amor. Mas é necessário que esse amor não fique só na mente, mas que ele, como Paulo fala, que ele nos impulsione, que ele nos controle, que ele nos incentive, que esse amor nos incentive, que a gente mude a nossa maneira de viver, que mude, esse amor precisa mudar a nossa motivação, precisa mudar as nossas atitudes, precisa mudar a maneira como enxergamos a nós mesmos, a maneira como enxergamos o próximo, a maneira como enxergamos a todo mundo, a maneira como enxergamos a Deus. Ele precisa influenciar a nossa vida. Nós precisamos ser controlados por este amor e não viver mais para si mesmo.
Hoje a gente vê no mundo, é cada um, todo mundo, irmãos, é cada um pensando em si mesmo, cada um buscando o bem próprio. Se você puder, você passa o tapete do outro, você puxa o tapete, você arranca, você faz o que for para tirar o outro da posição, para você chegar lá, no trabalho. A gente busca os nossos próprios prazeres, a gente não está disposto a abrir mão das nossas vontades, abrir mão dos nossos desejos por amor ao próximo. Mas é isso que o amor faz com a gente. Nós não buscamos mais os nossos próprios interesses, mas o que é do outro, o que é interesse de Deus. Seja constrangido por este amor, deixe Jesus, deixe este amor mudar a sua vida. Deixe Ele mudar a sua vida de maneira que você não viva mais para si mesmo. Que você ame o próximo e busque o interesse do próximo, o crescimento do próximo, a promoção do próximo, do outro. O que motiva você a fazer o que você faz hoje? Você é motivado pelo amor de Cristo? Você é controlado por Ele? Amém? E leve essa mensagem, irmãos, porque nós somos embaixadores para levar a mensagem da reconciliação. Levar este amor a todas as pessoas, para que as pessoas se reconciliem com Deus. Encontrem esse amor e que mudem a maneira, e que mude a maneira de ver, de enxergar a vida. Amém? Vocês estão aqui, irmãos? Amém. Glória a Deus. É que eu não fiz piada hoje na palavra, né?